Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer os principais benefícios, os principais pontos fortes que investir no setor de saneamento tem para o investidor e também um ponto pouco comentado pelos analistas e até mesmo outros youtubers, que são os principais riscos por trás dessas empresas desse setor, ok? Bom, começando aqui, por que essas empresas são tão visadas assim pelo mercado? Bom, nós conseguimos ver vários analistas, vários investidores por aí comentando muito bem dessas empresas, justamente por causa da previsibilidade que elas têm, por causa da segurança em torno dessas empresas e também pelo fato delas serem boas pagadoras de dividendos, o que acaba beneficiando muito uma carteira focada em renda passiva. Mas quais são esses pontos específicos que fizeram com que as empresas desse setor fossem tão favoritas para esses investidores? Bom, qual que é o primeiro ponto aqui que eu vou trazer? A estabilidade de demanda. O que eu estou querendo dizer? A demanda pelos serviços dessa empresa. Elas tendem a ter uma estabilidade, elas tendem a ter uma previsibilidade. Afinal de contas, a gente não vai deixar de tomar nosso banho. A gente não vai deixar de tomar água. Porque são atividades, porque são necessidades básicas do ser humano. Então a tendência é que a gente vai colocar isso como nossa prioridade. Colocar as contas da companhia de saneamento na nossa prioridade de pagamento mês após mês, visto que nós não podemos ter esse tipo de serviço cortado. Então, por causa dessa necessidade tão grande que a gente tem, e outro ponto, a gente não tem como simplesmente decidir: eu não quero ser cliente dessa empresa, eu não quero mais pagar conta para essa empresa de saneamento. O que acontece? Tu vai lá falar com a sua prefeitura do seu município ali para trocar, e tu acha que a prefeitura vai trocar a companhia de saneamento só porque você está pedindo? Não, a tendência é que não, né? Então, por causa de todos esses pontos, existe essa estabilidade de demanda por trás dos serviços da companhia, e por causa disso isso já ajuda a ela ter uma previsibilidade muito grande. E o outro ponto já é pegando um gancho com esse ponto anterior, que é a previsibilidade de caixa. Pois bem, se a empresa tem previsibilidade de demanda, se a tendência é que ela não perca clientes, que os clientes continuem consumindo dela por uma necessidade que eles têm, a tendência é que o caixa dela futuro, a geração de caixa da companhia, tende a ser previsível também. Porque afinal de contas, a gente não tem grandes momentos de pico e momentos de baixa, de grande demanda pelos serviços dessas companhias ou de baixa demanda. Não é uma empresa cíclica, entende? Ela não reage tanto assim aos ciclos econômicos como as varejistas, por exemplo, que vendem um produto e esse produto ele tem mais busca, tem mais demanda por esse produto em momentos de maior aquecimento econômico, e nos momentos de arrefecimento, de esfriamento econômico, tende a não ter tanto assim. Isso não acontece com as empresas de saneamento. Então, por causa dessa pelo fato dessa empresa ser anticíclica, ou melhor, não ser cíclica simplesmente, ela tende a ter uma previsibilidade muito maior nessa geração de caixa dela. Outro ponto, baixa chance de disrupção. O que é disrupção? Eu vou trazer um exemplo. Olha, por exemplo, principalmente nas empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. O setor de tecnologia dos Estados Unidos é um setor que está em constante evolução, com novas evoluções, com novas tecnologias sendo incorporadas ao mercado, e as empresas que não se adequam a essas novas tecnologias, elas tendem a ficar para trás, perder posição de mercado, perder competitividade e até mesmo virem a falir. Por exemplo, a empresa Kodak, acho que é assim que se fala, uma empresa que vendia grandes câmeras no passado.
e que tinha uma grande participação de mercado no passado. Com o passar do tempo, com a evolução que os celulares tiveram, cada pessoa podia ter uma câmera com uma qualidade muito boa no seu bolso. E como essa empresa não conseguiu correr atrás disso, gerar inovação, gerar um diferencial para as suas câmeras em relação às câmeras dos celulares, ela acabou perdendo participação, acabou tendo uma queda muito grande na demanda pelo seu produto ali e acabou ficando para trás. Isso não tende a acontecer com empresas de saneamento, porque pensa aqui comigo, qual é a grande inovação que pode acontecer no setor de saneamento básico? Uma maior eficiência ali, quem sabe, no que? Envia água para sua casa? Não tem muita coisa que se fazer. A gente pode ficar pensando e pensando aqui, não tem uma grande novidade, uma grande inovação que pode ser feita. Tem a questão do que? Da empresa aumentar a sua cobertura sobre o maior possível de pessoas dentro daquele município lá. Atender o máximo possível de pessoas com água limpa, água potável, e ao mesmo tempo atender a maior parte das pessoas com o serviço de esgoto. Mas além disso, além do serviço básico ali, qual que é a grande inovação que ela pode trazer? Não tem uma grande inovação, entende? Então, por causa dessa chance de disrupção muito baixa, basicamente nula, então isso acaba sendo um benefício para essas empresas aí. A barreira de entrada, que é um ponto muito importante. E por que eu friso tanto nisso, foco tanto nisso? E dentro do ponto de barreira de entrada tem um específico que eu gostaria de trazer, que é a infraestrutura. Pensa aqui comigo, uma empresa de saneamento, para poder operar, para poder disponibilizar todos esses serviços para seus clientes, ela tem que investir muito dinheiro. Não são dezenas de milhões de reais, são dezenas de bilhões de reais para colocar toda a rede de encanamento até as casas e para disponibilizar todo esse serviço de água potável e de esgoto. Esse serviço todo ali acaba gerando uma dificuldade muito maior para que outras empresas de saneamento queiram vir furar essa barreira que essas empresas construíram. Por isso que a tendência é muito maior de que os municípios tendam a sempre renovar as concessões com as mesmas empresas, justamente por causa que acaba não sendo benéfico para nenhum dos dois. Uma empresa que já investiu muito em infraestrutura naquela cidade lá, que já fez grandes investimentos, já está acostumada ali, já sabe o que fazer ali, e daí a concessão não é renovada com ela ali. Isso acaba prejudicando tanto o município e a prefeitura, né, como também a empresa. Então, por causa dessa barreira de entrada, o mais provável é que as concessões sejam sempre renovadas. Aí, o poder de escala, empresas que já são grandes, que já atendem uma grande quantidade de cidades, elas tendem a ter mais facilidade para ir para novas cidades, onde, por exemplo, não tem esse serviço de maneira minimamente sustentável, de uma maneira minimamente básica, ok? E a questão da regulação, que aqui poderia ser um ponto negativo, e visto que acaba limitando e prejudicando até mesmo a empresa em vários pontos. Mas nesse caso aqui eu vou trazer como um ponto benéfico. Por quê? Assim como prejudica essa empresa aqui, a regulação acaba prejudicando, acaba dificultando muito mais a entrada de novas competidoras que não estão acostumadas ou que não têm uma estrutura financeira ou infraestrutura para conseguir lidar com uma regulação tão pesada como os governos, principalmente estaduais, colocam sobre essas empresas de saneamento. Então isso acaba colaborando para que a barreira de entrada dessas empresas se torne cada vez maior. Aí tem a parte dos riscos, que eu gostaria de trazer aqui no canal também. O primeiro ponto, que você já deve ter ouvido falar se você acompanha as empresas de saneamento, é o risco hídrico. E eu vou trazer o exemplo mais recente, que é o de 2020. Caso você tenha acompanhado, você viu que
a maior parte da energia elétrica gerada no nosso país ainda vem de hidrelétricas. As hidrelétricas, elas têm suas reservas, as suas barragens, com reservatórios de água, e a partir desses reservatórios de água, quando passa pela hidrelétrica, gera energia, e essa energia é repassada pelas transmissoras para os distribuidores e vendida para o cliente final. Ok, entendido isso, tivemos um grande período de secas com um nível de chuvas muito abaixo nesses últimos anos ali, o que fez com que esse nível de reservatórios das empresas hidrelétricas caísse muito, e com isso elas começaram a produzir menos energia elétrica. Com menos energia elétrica disponível, elas tenderam a aumentar o preço, o que acabou prejudicando muito a população brasileira, visto que a conta de luz aumentou. E assim como esse risco hídrico prejudica muito esse setor elétrico, principalmente por causa das hidrelétricas, apesar de que agora o setor elétrico do país está se diversificando mais, isso acaba prejudicando muito as empresas de saneamento também. Por quê? Porque para prestar os seus serviços de água potável e de esgoto ali, elas têm os seus reservatórios de água também. E quando nós temos períodos prolongados de seca, acaba prejudicando esses reservatórios dessas empresas também. Nós podemos trazer como exemplo a Sanepar, por exemplo, que teve os seus reservatórios saindo de 100% de cheios, até às vezes a um pouco acima de cheios, para um patamar na casa de 32%, 33%. E isso é um risco muito grande, porque essa empresa ela atende centenas de municípios, e ela não pode deixar esses municípios sem aquele serviço dela. Como eu falei, é um serviço essencial para as necessidades básicas do ser humano. Então ela não pode deixar. O que isso acabou gerando? Que a empresa fizesse um racionamento de água, vendendo menos esses serviços, vendendo menos dali, e acabou prejudicando, no final das contas, a questão o resultado financeiro da companhia. Tanto na questão da infraestrutura, que pode ser prejudicada com um volume tão baixo assim de água, rondando pelos encanamentos, como também nessa questão de o racionamento gerou uma venda menor dos serviços, uma venda menor de água, que acabou impactando essa empresa. E aí tem uma outra questão, que é o risco regulatório da companhia. E aí o risco regulatório eu quero quebrar em alguns pontos específicos aqui dentro. O risco regulatório é basicamente o quê? A agência reguladora que regula o setor de saneamento de estados específicos. Cada estado tem a sua agência reguladora lá dentro. E aqui, para facilitar, não vou trazer de vários estados, eu vou trazer especificamente do Paraná, a AGEPAR, que é essa empresa de regulação do setor de saneamento do Paraná, e portanto regula a Sanepar. Nós temos alguns pontos lá dentro, que é a revisão tarifária, que é basicamente quando a empresa precisa entrar em contato com essa agência para solicitar um aumento nos seus preços que ela utiliza para com seus clientes, para poder corrigir a inflação, ou para também considerar investimentos que essa empresa fez e promover um reajuste acima da inflação, para que a empresa possa continuar fazendo investimentos, senão ela acaba ficando parada ali no tempo. E aí que está um dos riscos principais dessa empresa ali não autorizar essa revisão, esse reajuste para cima, ou parcialmente, ou daí sim o reajuste total. Aí um outro ponto também que eu gostaria de colocar dentro desse risco regulatório: condição contratual. O que acontece? Já que essas empresas elas sempre trabalham através de concessões, por trás dessa concessão tem um contrato,
E esse contrato, já que é feito com o governo, já que essa agência é controlada pelo governo, a empresa de saneamento ela faz esse contrato com o governo. E o governo, ele pode tentar colocar algumas condições ali nesse contrato que acabem prejudicando a empresa e beneficiando muito mais o governo. É claro que daí vai muito mais de uma negociação ali entre a empresa e o governo, mas tem esse risco por trás que o governo pode acabar se beneficiando mais por isso. Padrões de qualidade e meio ambiente é um outro. As empresas, elas têm que tomar certos cuidados com essa questão aqui da qualidade de atendimento aos seus clientes para manter uma popularidade para com seus clientes e não correr o risco desses clientes fazerem pressão para as prefeituras, para a prefeitura encerrar a concessão com ela. E ao mesmo tempo também a empresa ela tem que prestar atenção na questão do meio ambiente. Como sabemos que é um caso delicado, não apenas pela questão de atacar o meio ambiente, a natureza, que nós sabemos que é uma coisa errada ali, mas também por essa questão da popularidade que isso gera, ou melhor, a impopularidade que isso gera. Sobre o ponto, inclusive, que eu falei já anteriormente. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o licenciamento e autorizações. Essa questão acaba linkando muito, acaba conectando muito com a questão da condição contratual. A diferença é que aqui, nesse caso, o governo tem mais liberdade para mexer ali em condições específicas da empresa. Como, por exemplo, disponibilizando licenciamentos para ela atuar em lugares específicos ou, quem sabe, de maneiras específicas, e autorizações para ela atuar dessas maneiras ali também. E isso pode ser que o governo ajude a companhia ou acabe prejudicando, limitando ela ainda mais. E, por último, eu gostaria de ressaltar também o risco estatal. Como a maioria das empresas de saneamento do Brasil, inclusive as abertas na Bolsa de Valores brasileira, são estatais, são controladas pelos governos estaduais, tem grandes probabilidades de que esses governos, para ganhar popularidade com a população, eles acabem prejudicando essas companhias de maneira que elas tentem beneficiar a sua população ali. Como, por exemplo, impedindo reajustes em épocas de grandes movimentos inflacionários, como 2020, por exemplo, acabem proibindo ou acabem limitando muito esses reajustes, e ao mesmo tempo também, por exemplo, proibindo essas empresas de cortar os serviços para clientes inadimplentes que, portanto, não estão pagando as contas em dia. São alguns dentre os riscos dessa parte estatal, que, como eu já falei, eu não vou me aprofundar muito aqui, que é para esse vídeo não ficar extremamente grande, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido conteúdo relevante, razoável para ti, tenha agregado no seu conhecimento. E se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Se quiser prestar algum elogio, se quiser, quem sabe também, pedir alguma sugestão de algum vídeo no futuro, dar alguma sugestão, melhor dizendo, se quiser que eu analise alguma empresa específica, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder, e se for uma sugestão, assim que possível, eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!